Agora vamos finalizar nosso capítulo sobre funções no VBA, agora no terceiro nível de funções, que são as funções personalizadas no VBA, ou seja, são funções que podem ser criadas pelo próprio usuário. E para que ele possa criar essas funções, elas podem utilizar tanto das funções integradas quanto das funções de planilha, né, para aperfeiçoá-las, né, ou criar umas funções que não estejam nesse escopo do Excel, mas que sejam úteis para o usuário. Vamos mais uma vez na nossa planilha, clicando em Alt F11, certo? Separei 3 exemplos básicos aqui, mas como são funções que podem ser criadas, basta aí que o usuário use aí a sua imaginação, né, para tentar resolver os problemas que venham a acontecer no seu meio profissional e criar novas funções de acordo com o que for necessário. Separei aqui 3 exemplos de funções criadas. A primeira eu chamei de nome e pasta, ou seja, bem intuitivo, ele vai me retornar o nome da pasta onde está aquele arquivo. Para isso, a gente utiliza o início, né, function, nome da função e parênteses. Nos parênteses, nós passaríamos os parâmetros. Nessa função em específico, não tem parâmetros para serem passados, já que ele vai me retornar apenas o endereço da pasta. Depois eu indico que essa função é do tipo string, certo? Eu vou receber um texto. Mais uma vez, eu salvo, né, a minha variável nome pasta igual ao que eu quero que ele execute. thisWork.path, ou seja, é uma função dentro do Excel VBA, ou seja, uma função integrada, e essa função já me diz qual é o caminho, né, da pasta que está salvo o arquivo. Ou seja, eu estou chamando uma função integrada e criando uma função personalizada a partir dela. Mais uma vez, nós vamos aqui no Excel, eu vou apertar igual para chamar a função, chamar aqui nome pasta. Percebo que ela já está visível para mim no Excel. Vou abrir e fechar parênteses porque não tem parâmetros a serem passados. Apertar um Enter. Ele me retorna aqui o endereço da minha pasta, esse meu arquivo onde é que ele está sendo salvo, certo? Mais uma vez, para criar funções, nós temos que vir aqui em inserir, né? Nós podemos inserir um novo módulo e a partir desse novo módulo inserido, nós criamos as funções. Não é aconselhável você ir na parte da planilha e inserir funções nela. Para ficar mais organizado, né? Você insere no módulo à parte. Outro exemplo, né? Nós podemos agora passar algum parâmetro para a nossa função criada. Eu criei aqui, ó, function dia da semana, ou seja, ele vai me retornar o nome por extenso de algum dia da semana que eu passar como parâmetro. Então, eu preciso receber essa variável, que é do tipo inteira, certo? Dia as integer. E eu digo que a minha função é uma string, certo? Um texto. Percebo que há uma diferença entre a variável e a função, o tipo de função. Então, eu vou chamar a função waitDayName, ou seja, ele vai me retornar o que eu passei como parâmetro, o dia que eu estou digitando. Ele vai passar por extenso e eu vou salvar na variável dia da semana. Mais uma vez, quando nós formos no nosso Excel, eu vou procurar essa função dia, semana, ela já está visível. Vou passar o dia 5 para ver o que ele me retorna. Ele me retorna quinta-feira, né? Começando o domingo. Então a nossa função já está disponível. E uma última função aqui personalizada, que eu acho que seria a mais adequada para a aplicação, é uma função matemática. Nem todas as funções matemáticas que o Excel tem, né, são as mais utilizadas, e pode ser que as que tenham lá não sejam a que você esteja procurando naquele momento. Então você pode criar a sua própria função matemática. Nesse exemplo aqui, criar uma função simples, onde eu pego como valor um número do tipo inteiro e um segundo número do tipo inteiro. A minha função ela pode ser do tipo double, ou seja, como a gente viu na aula de variáveis, né, double aí, né, é um valor que pode ser quebrado, né, valor decimal, certo? E o que eu vou fazer com esses números que eu estou recebendo como parâmetros? Eu vou multiplicar um pelo outro e salvar na minha variável que vai ser exibida. Depois a gente finaliza a função com endFunction, certo? Mais uma vez, vamos lá na nossa planilha, vou procurar a função igual, multiplico, tá aqui. Porém, dessa vez nós vamos passar 2 parâmetros, né, 2 valores. Vou passar aqui 5, ponto e vírgula 4. Vou fechar
ele me retorna a multiplicação. Percebam que duas questões. A primeira é que a gente pode executar a função, porém, o que está sendo ocorrendo internamente? Ele está chamando o VBA, pegando esses valores, chamando a função e depois retornando na tela, né? Existe em microsegundos todo um processo. Eu passo os parâmetros, o VBA executa dentro da função específica e retorna para a tela. Segundo, é que os parâmetros que são passados na função da planilha, eles são separados por ponto e vírgula, certo? Enquanto que os parâmetros aqui, quando eles estão sendo digitados na função VBA, eles são separados por vírgula, só para a gente não confundir, certo? É um pequeno escopo para facilitar, certo? Todas as linguagens de programação, geralmente, não vou dizer todas, né? Pode ser que exista alguma que eu não conheça, que a separação seja por outro ponto decimal. Mas a maioria, pelo menos, ela é separada por vírgulas, certo? Quando você está criando uma aplicação. Enquanto aqui que para uma maneira visual, né, os desenvolvedores colocaram aqui um ponto e vírgula nessa separação de parâmetros. Então, com isso nós encerramos esse ciclo aqui dos tipos de funções. A gente já tem um escopo muito grande de conteúdo, certo? Já dá para criar várias aplicações baseadas nisso, né? Eu estou sempre mostrando aqui exemplos que eu julgue que são necessários para a criação desse escopo e principalmente para entender o que está sendo trabalhado, certo? Não adianta de nada a gente mostrar exemplos e não ver nenhuma aplicação para isso, certo? Então nós encerramos aqui essa etapa 6 sobre funções e mais à frente vamos ver como deixar as nossas aplicações mais dinâmicas.